Nossos multiplicadores seguem viagem rumo a Salesópolis com destino à nascente do rio Tietê, proporcionando aos participantes uma experiência rica em conhecimento histórico e ambiental. A jornada começou com uma parada no emblemático Casarão do Café, onde fomos conhecer as corredeiras do rio Paraitinga, saborear aquele delicioso caldo de cana na histórica roda d'água que toca o engenho de cana até os dias de hoje. Mas antes não poderíamos deixar de provar aquele delicioso café típico do local. Em seguida, fomos conhecer a nascente do rio Tietê percorrendo trilhas e apreciando a natureza, proporcionando uma experiência memorável para todos os que têm a oportunidade de visitá-la. Também fomos até o restaurante Senzala, onde iremos desfrutar de um delicioso almoço. O ambiente rústico e acolhedor, aliado à culinária tradicional, onde proporcionará momentos de descontração e integração entre os membros multiplicadores. E para finalizar, a barragem Ponte Nova é um exemplo de engenharia aplicada ao bem-estar social e à sustentabilidade ambiental. Além de sua função prática, a barragem também oferece uma paisagem deslumbrante, atraindo visitantes e turistas que buscam conhecer mais sobre a infraestrutura e desfrutar da beleza natural que a região proporciona. Somos da região do Baixo Tietê, estamos indo rumo a Salesópolis, fizemos uma viagem tranquilo. Estamos passando aqui pelas margens do rio Tietê, que é o nosso destino, conhecer a nascente que abastece o rio que passa aqui pela capital e chega até o interior e deságua no Paranazão. Essa é uma atividade que faz parte do curso de Multiplicadores em Educação Ambiental, que é um curso que foi financiado pelo FEIDRO, através do Comitê do Baixo Tietê, onde haverá a formação de 120 multiplicadores em educação ambiental, sendo o nosso público professores da rede municipal e técnicos ambientais, que tem a finalidade de disseminar essas informações sobre a importância de preservar e conservar os recursos naturais. Pois é, hoje nós estamos numa expectativa muito grande, porque eu pelo menos, primeira vez, vou conhecer a nascente do rio Tietê lá em Salesópolis. Então essa viagem técnica para nós vai ser muito interessante, mas muito bom mesmo. Sim, é o momento mais esperado de todos os multiplicadores, Miguel, é conhecer a nascente do maior rio do estado de São Paulo, que ele nasce aqui, próximo à capital, e deságua no Paranazão. E o gozado é que em vez de ele ir para o litoral, que está pertinho, não, ele vai para o interior do estado. É o rio que corre o contrário. O contrário, exatamente. Depois de uma longa viagem de 620 quilômetros, nossos multiplicadores chegam até o Casarão do Café. Esse local tem cerca de 100 anos e é um exemplo típico da arquitetura rural brasileira do início do século XX.
Para alguns convidados que vieram, meu nome é Camila, sou da empresa Bioterra que executa o projeto. Temos aqui hoje também o Miguel, representando a ONG Olho d'Água, que é a tomadora do projeto Multiplicadores em Educação Ambiental. Então, pessoal, aqui é o Casarão do Café, nós iremos tomar um delicioso café tradicional, muito gostoso. Temos uma corredeira com uma trilha, só que, como a Zuleika falou, não vai dar para a gente fazer toda a trilha, porque a gente atrasou bastante. Então a gente vai ficar aproximadamente aqui 45 minutos, tá? Tomar o café e até ali embaixo conhecer a corredeira. Então apresento a nossa guia turística, Cacá Senar. É Senar, né? Isso, Senar. Que vai mostrar pra gente aqui o local, contar a história. Muito prazer. Igualmente, obrigada. Bom dia a todas, todos e todos. Sejam bem-vindos a Salesópolis. Eu sou a Cacá, sou guia de turismo, trabalho na parte do receptivo aqui em Salesópolis. Também trabalho com educação ambiental, tenho um ateliê de arte sustentável. Estou aqui há 15 anos e eu amo Salesópolis. Então, assim, receber vocês é um grande prazer. E dizer que vocês contribuem para o desenvolvimento sustentável da cidade. Porque vocês chegando até aqui, contratando quem trabalha aqui, o dinheiro fica aqui dentro e a gente consegue circular. Então isso é super importante. E nada melhor de quem mora no lugar para poder passar as informações. E dizer que aqui nós estamos no Casarão do Café, que é um casarão de mais de 100 anos, né, que está aí, da Norberto e a Lúcia. Eles preparam um café maravilhoso. Ali na entrada a gente já vai reparar que tem um terreiro, né, que é onde fazia a secagem do café. Então tem muitas coisas para a gente poder conversar aqui também. Tem a questão da estrutura, que a gente pode já observar daqui, já ver, né, a questão daqueles casarões, tudo. Então aqui também eles tinham uma plantação de café, mas não era realmente assim o forte, né, o que foi, né, o que ficou na verdade. Então a junção daqui desse sítio com outros da região próximo, eles também faziam o quê? Pegavam a cana para poder moer numa roda d'água que a gente vai ver ali que tem mais de 100 anos. E essa roda, ela funciona através da água. Tá? Então ele vai ali abrir para a gente vai conseguir observar também. E outra aqui a gente vai ver o rio Paraitinga, que ele é um afluente do rio Tietê. Tá? Então ele nasce em Paraibuna, que é uma cidade aqui para frente, e lá para frente, perto da Barra de Ponte Nova, ele vai se unir ao rio Tietê e vai ser um afluente. Beleza? Então, gente, aproveitem, respirem esse ar maravilhoso e só lembrando, o que é da natureza fica na natureza.
nesse oásis da Mata Atlântica que nós nos encontramos aqui com todas essas nascentes, águas límpidas e puras, nós temos aqui um patrimônio histórico paulista. Toda a construção do Estado paulista, todo o nosso progresso econômico foi feito a partir do trabalho nessas fazendas. O cultivo do café, o cultivo da cana, no trabalho de tantas pessoas, de quilombolas, pessoas negras, pessoas brancas, italianos, japoneses. Toda a construção do nosso estado, toda a economia se construiu a partir do trabalho nessas regiões. E é muito bom poder ver esse espaço preservado. Para além desse trabalho de preservação, a gente vê como é importante o restauro ambiental, a preservação e a educação ambiental para que a gente mantenha esses espaços preservados para as futuras gerações. Aqui era do meu sogro, quando ele comprou aqui ainda não tinha esse casarão. Ele fez uma olaria aqui e fez tijolos para fazer essa casa. Tem mais ou menos uns 100 anos disso. Ele trabalhava com café, com gado e com lavoura, né? Tinha também um alambique. Depois que eles faleceram, ficou a minha sogra, né, e meus cunhados. E depois ficou nós, né? Agora que nós estamos tocando esse lugar aqui. A gente mora nesse casarão e a gente serve café para grupo agendado, né, de excursão, essas coisas. Aqui tem também uma roda d'água, né, que toca um engenho de Mecana, que na época o meu sogro colocou para Mecana para fazer cachaça, fazer açúcar, rapadura também. E até hoje ainda funciona, depois a gente vai funcionar ela para vocês verem. Aqui também passa o rio Paraitinga, tem uma corredeira aqui para baixo. Ela é um afluente do rio Tietê. Então é um rio, até aqui é um rio bonito, né, limpo ainda. E as pessoas no verão gostam de ir lá se banhar no rio. Após saborear o delicioso café típico no Casarão do Café, aproveitar a natureza, queimar calorias caminhando até as corredeiras do rio Paraitinga é uma excelente escolha. Apreciar a flora local com árvores nativas, flores e a rica biodiversidade da região. O rio Paraitinga é conhecido por suas águas limpas e belas paisagens, oferecendo uma experiência revigorante e cheia de aventuras. A gente está aqui conhecendo esse lugar lindo que é a Mata Atlântica. Tudo aqui encanta a gente. Os rios, no caminho a gente veio muitas colheitas de hortifruti, muitas pessoas plantando, águas em abundância, águas no solo muito úmido. E agora a gente acabou de ir num lugar onde a gente vê a Mata Atlântica fechada. Ontem foi o dia da Mata Atlântica, então a gente vê como é importante a gente preservar e que legal essa cidade de Salesópolis que tem
cuidado desse lugar, porque nós vamos agora conhecer a nascente do Rio Tietê, nós acabamos de conhecer um afluente que é do Rio Tietê, e como é importante a mata e as florestas em pé para a gente preservar as nascentes, porque imagina a gente sem o Rio Tietê. Então, assim, vamos cada vez mais valorizar o meio ambiente, vamos reflorestar, vamos cuidar da mata ciliar, porque é encantador estar no meio da natureza e ver como ela é importante na nossa sobrevivência e até para o aquecimento global, que a gente tem visto quantas situações ruins a gente tem vivido por causa do aquecimento global. Então é uma delícia estar aqui, muito gostoso com essa equipe. Ao visitar o Casarão do Café, somos transportados a uma época onde a cachaça era produzida artesanalmente, com técnicas tradicionais passadas de geração em geração. O moinho, com sua estrutura robusta e engenhosidade mecânica, é uma peça central desta história. Cada engrenagem, cada movimento, nos conta uma parte do processo que transformava a cana-de-açúcar em cachaça, uma das bebidas mais emblemáticas do Brasil. Mas a experiência não se resume apenas à história. O visitante tem a oportunidade de degustar um autêntico caldo de cana, preparado na hora, que oferece um sabor fresco e natural, evocando as tradições e os sabores de um tempo passado. É um convite para se conectar com a simplicidade e a autenticidade de um Brasil rural, onde a vida era movida pelo ritmo das colheitas e das moendas. Acabamos de fazer a visita aqui no Casarão do Café, tomamos aquele delicioso café, conhecemos a corredeira da qual passa o rio Paraitinga. Viemos também conhecer a moenda de cana, da qual agora o nosso próximo destino é a nascente do Rio Tietê. Vem com a gente! Salesópolis! Nossos multiplicadores seguem caminho pela estrada que nos conduzem à nascente do Rio Tietê, passando por caminhos onde a densa vegetação praticamente abraça a estrada. Bem-vindos ao Parque Ecológico da Nascente do Rio Tietê, um santuário de biodiversidade e preservação ambiental. Neste oásis de natureza intocada, nossos visitantes têm a oportunidade única de se reconectar com o ambiente natural, longe do tumulto da vida urbana. Bom, aqui a gente chegou no Parque das Nascentes, onde tem a nascente do Rio Tietê, que na verdade é por isso que Salesópolis é tão conhecida, né? Então aqui a gente está no museu, onde vai contar a história do rio e por todos os lugares que o rio passa, que são mais de 60 municípios, né? Então aqui a gente tem algumas fotos contando pelo percurso do rio, depois vou deixar vocês darem uma olhadinha. E essa maquete a gente tem aqui, que é o SPAAT, que é o Sistema Produtor de Águas do Alto Tietê, onde vai mostrar para a gente como que funciona o abastecimento de alguns lugares, principalmente na zona leste de São Paulo. Tá? Então aqui, só para vocês entenderem, essa parte aqui do portal onde eu encontrei vocês. Tá? Aqui é o portal de Salesópolis e aqui é a nascente onde nós estamos, aliás, né? Onde nós vamos visitar ali embaixo.
Esses quadradinhos aqui é mais ou menos mostrando para a gente a questão da população. Então, só para vocês entenderem, Salesópolis, né, por volta de 17.300 que eu disse para vocês. Aqui a gente tem Biritiba, que é uma cidade que vocês passaram antes de chegar em Salé, que é praticamente, sei lá, dá uns 30, 32 mil habitantes. Tá? Então, é quase o dobro do que a gente tem em Salesópolis. E aqui mais para frente a gente vai chegando em Mogi das Cruzes, onde já bateu aí mais de 450 mil pessoas, né? E a gente consegue também observar aqui que a gente já consegue que a gente já tem prédios. Salesópolis a gente não vai encontrar prédios por conta da lei dos mananciais, tá? Então não se pode ter prédios aqui. A gente consegue ter prédios comerciais, mas não para morar. Porque quanto mais pessoas morando, mais geração de esgoto, né? Então a gente tem essa relação com o rio. Então, por conta disso, a gente não pode ter prédios aqui. E aqui também é um lugar onde vocês passaram, que também é conhecido como Cinturão Verde, tá? Que é um dos maiores produtores de hortaliças que a gente tem no Alto Tietê. Então, é daqui que vai sair as hortaliças para ir para diversos lugares, principalmente CEAGESP, lá em São Paulo, né? Onde a galera vai fazer compra e tudo mais. Então, essa galera é responsável por abastecer tudo isso. Essa represa aqui que vocês encontraram no começo é a do Paraitinga, onde é aquele mesmo rio que nós encontramos lá no Casarão do Café. Tá? Então, aquela represa na entrada da cidade é do Paraitinga. Mais tarde a gente vai visitar aqui a de Ponte Nova, onde é a barragem. Tá? E todas essas barragens que estão aqui completam esse sistema para mandar água para uma parte da zona leste de São Paulo. Então, se não fosse por esse sistema aqui, naquela crise hídrica, a galera não ia ter água. Né? Mesmo sofrendo, tendo racionamento, uma série de coisas, se não fosse por todo esse sistema, isso aqui não teria água. Eu ouvi dizer que o sonho de todo o rio é desaguar no mar. Mas por que ele anda mais de 1.136 quilômetros para chegar a Itapura, né, para depois se unir ao Rio Paraná e anda quase 5.000 quilômetros no total para depois cair no mar? Por que isso acontece? Por conta da Serra do Mar. A gente não pode esquecer que isso aqui que a gente está olhando é a serra. Até brinco com as crianças. Eu falo, quando você abre a torneira da sua casa, a água vai para cima? Só no Naruto, né? Que tudo é possível. Fora isso, não. Então, se ela está nascendo aqui, está depois da Serra do Mar, então o rio teve que fazer todo esse percurso, cortar todo o estado de São Paulo, para depois... E outra coisa, se não fosse o Rio Tietê, a história de São Paulo seria outra. Seria outra. Então, eu falo que o Rio Tietê ele vai desenhando tudo que a gente vivia hoje em São Paulo, todas as cidades que foram nascendo, que foram surgindo ao longo do Rio Tietê, e o Rio Tietê está aí, de uma certa forma, para nos unir também, né? Que vocês estão aqui hoje e a gente está trocando essa ideia. Seguinte, nós estamos aqui, né, no Parque das Nascentes para a parte das trilhas. Lembrando que todo esse espaço aqui que a gente está visitando era uma propriedade particular, que era da família da Dona Terezinha Chaves. Tá, então, quando a galera entendeu que esse lugar era um lugar riquíssimo por ser a nascente do Rio Tietê, imagina você ser dono da nascente do Rio Tietê. Então, eles foram convidados, né, a ir para outro lugar e aqui teve toda essa transformação para parque, a fim de preservar, para que as pessoas pudessem conhecer. Então, dentro do parque a gente tem algumas regras. Do parque nada se leva a não ser lembranças, a questão das flores, né, das frutas. Nada se tira a não ser fotos, nada se deixa a não ser pegadas. Tomar cuidado, quinta bala, chiclete, essas coisas. Então a gente tem que dar esse suporte para a galera, porque a gente já fez várias trilhas e encontrou passarinhos mortos com chiclete no bico. Porque eles são atraídos pelo cheiro, pelo aroma e eles não conseguem tirar. Então a gente sempre passa isso para quem vai visitar. Nada se queima a não ser energia, é proibido fumar dentro do parque. Tá? Então quem fuma passando ali da porteira fica à vontade, aqui dentro não pode fumar. E nada se mata a não ser o tempo. Tomar cuidado, lembrando que a gente está entrando na casa deles, né? Eles estão nos recebendo. Então se você não gosta de nenhum bicho, alguma coisa, só sai, porque ele não vai abrir a boca para te engolir. Tá? Viu? E a cobra também, a cobra ela não abre a boca para te engolir. Vocês estão assistindo muito Anaconda, tá? Então, se você encontrar, que eu falo pra galera, pode acontecer? Pode. Se você encontrar, deixa ela passar que tá tudo certo. Eu, 14 anos morando aqui, se eu vi, sei lá, 3, 4, foi muito. Então, assim, fiquem tranquilos, mantenham a calma. Então, por isso que eu vou sempre na frente, porque qualquer coisa, eu jogo alguém depois na minha frente. Tá? Então, aqui... Ó, aqui a gente tem 3 tipos de trilha, tá?
A do Bosque da Pedra e da Araucária, a gente vai fazer a da Araucária. Para quem não sabe, a Araucária também é conhecida como pinheiro brasileiro, onde dá aquele pinhão que festa junina, a gente adora. E o último detalhe aqui, para vocês entenderem como a transformação desse lugar está acontecendo o tempo todo, isso aqui onde nós vamos passar é uma estrada que passava caminhões carregados de eucalipto, tá? Então a natureza está fazendo o papel dela de regenerar. Então cada vez que a gente vai entrar numa trilha, até por ser um grupo grande, é legal que a gente mantenha o silêncio, né? Porque a gente faz com que os animais cheguem mais perto da gente, a gente consegue se conectar cada vez mais. Beleza? Aqui é onde tudo começa. Imagina depois, né, ter toda aquela imensidão, chegar lá em Barra Bonita, que é onde eu conheci o rio, né, com um fluxo bem maior, que é quase 5 quilômetros de uma ponta para outra, mas já estava comentando ali que já tem 13 em outro. Então é muita água que vai saindo. Mas primeira coisa, como que eu sei que aqui é a nascente do rio Tietê? Pelo curso do rio, beleza. Então aqui eles colocaram uma placa, aqui eles colocaram uma placa, tá vendo? Aqui nasce o rio Tietê, Sociedade Geográfica Brasileira, 1554-1954. Então aqui é a data da fundação de São Paulo. E aqui São Paulo já estava completando 400 anos. Quando a gente completa aniversário, a gente gosta de ganhar presente. Então lá na parte lá do centro de São Paulo, teve a Catedral, teve Ibirapuera, uma série de coisas. Só que ali passava um rio que era muito importante, a galera navegava, pescava, e da onde que vinha esse rio? Da onde que ele saía? Ninguém sabia, a galera só navegava. Então eles fizeram uma expedição, saíram lá de São Paulo e foram subindo o rio Tietê para saber aonde que era a nascente desse rio. E dentro dessa expedição teve uma única mulher, que foi Ruth Lobato, que era filha de Monteiro Lobato. Participou dessa expedição também. Só que tem alguns lugares do rio que não tem como navegar. Então o que eles tinham que fazer? Tinham que sair do barco, né? Depois colocava de novo e fazia todo esse percurso. Porém, quando eles chegaram aqui a gente está no Parque das Nascentes. Então a gente tem várias outras nascentes. Como saber que aquela era do rio Tietê? Conforme eles foram estudando o rio Tietê, eles sabiam que definição de Tietê é rio volumoso e rio caudaloso. Então foi meio que fazendo uma eliminação. Estou subindo aqui, eu estou vendo que tem um rio descendo aqui, outro. Pô, qual é mais volumoso? Tal. Esse. Vamos subindo, vamos subindo. E quando eles chegaram aqui, não tinha mais nenhuma nascente acima dessa, não tinha mais nenhum fluxo de água em cima desse. Então essa aqui, ela está num ponto mais alto, então ficou sendo a nascente símbolo do rio Tietê. Tá? Porque ela está num ponto mais alto, acima dessas a gente não tem mais nenhuma outra. E pelo fluxo que ela tinha conforme eles foram subindo. Beleza? Tá aí? Então o que acontece? A gente tem a evaporação, né, das águas, isso vai subindo, vai se condensar, vai precipitar e vai cair através das chuvas. Tem alguns lugares que a gente tem um solo que é chamado de impermeável. Não vai permitir a passagem da água. Por isso que vários lugares, quando está chovendo, acaba alagando, porque não tem como absorver a quantidade de água que cai. E aqui a gente já tem um solo que é permeável, ó. Ele vai permitir a entrada da água. Então essa água ela vai entrar, né, e vai formar ali embaixo os lençóis freáticos. Só que vai chegar numa hora que vai acumular água, ela vai precisar sair. Então ela vai buscar modos de sair. Então se a gente olhar entre essa rocha e essa, a gente está vendo que a água está passando por aqui, certo? Isso daí é chamado de vertente, tá? A água ela não está saindo de dentro da rocha, só que ela encontrou o caminho entre essas duas rochas para ela poder sair, tá? Então aqui a gente tem uma. Aqui a gente tem outra, colocou até um bambuzinho, mas agora só está pingando, ó. Aqui a gente tem outra. E aqui na frente a gente tem outra também. Tá? Então uma das formas de formação de nascente é através das vertentes.
Tá? Então o que acontece? O olho d'água a gente vai ver como se fosse, a gente vai ver a movimentação da areia, tá? Vai fazendo como se fosse um vulcãozinho, porque a água está ali embaixo, também tem uma pressão que ela vai colocando nessa areia para se movimentar. Então era um olho d'água que tinha aqui. Das 3 últimas vezes que eu vim para cá, eu já não tinha visto ele mais. Que nem eu falei para vocês, estou aqui há 15 anos. Mas tem amigos que já estão há vários anos atrás, falou que chegava aqui, tinha 5, 6, tinham vários. Então, quando isso acontece, a gente já tem que, né, acender uma alerta, né? Por que isso está acontecendo? Aqui, a gente pode perceber também que tem alguns seres que estão aqui dentro do rio. Esses seres, eles são bioindicadores. O que seria isso? Eles estão indicando com a vida deles que essa água ela não está contaminada e não está poluída. Porque se tivesse, eles não iam conseguir sobreviver aqui. Aqui nós temos... Desse lado aqui. Tá parecendo uma aranha, tá vendo? Vocês estão vendo? Sim. O olho é bom, né? Porque eu não tô nem enxergando. Não, ó, bem na pontinha da varinha, tá vendo? Ó, esses daqui que estão se movimentando. A gente chama elas de aranha d'água, tá? Que faz lembrar uma aranha e ela é conhecida como aranha d'água. Aqui do lado, que tem aqui, ó, esses, parecem uns besourinhos platinados, que tem aqui uma concentração maior, tá vendo? Essa daqui é a mãe d'água. Presta atenção no que vai acontecer quando eu tocar na água. Vendo? O papel da nossa mãe, cuidar da gente. Então, o papel da mãe d'água é cuidar da água, cuidar do que está acontecendo aqui. Então, qualquer movimento que caia aqui, elas estão interpretando que alguma coisa está acontecendo. Então, o que elas vão fazer? Vão se movimentar, alguma folha, alguma coisa para poder, né, colocar isso ali para fora. Então, a mãe d'água também ajuda aí na contenção de algumas coisas que podem acontecer aqui na nascente. E fora isso, nós temos um outro ser que vai chegar pertinho aqui da varinha agora. Gente, só fala peixinho, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas eles são conhecidos também como os guarus. Guarus, né? Que na língua tupi significa baixinhos e barrigudinhos. Tanto que eles não vão crescer muito, eles vão ficar bem pequenininhos mesmo. Então eles vão ajudar no controle aqui da nascente. Tá vendo? São todos perto da varinha. O que acontece? Eles são treinados. Mas o que acontece? A partir do momento que eu coloco a varinha aqui e faço isso aqui, ó. Vai subir partículas que eles vão se alimentar. Então eles já sabem que é tipo alguma coisa que está chegando ali, eles são curiosos mesmo. Então eles ficam ali para poder se alimentar. Então esses são os bioindicadores. Então qualquer lugar que a gente vai fazer trilha, sei lá, se acabou sua garrafa de água, você não sabe o que você vai fazer, é sempre bom você saber que esses bichinhos eles são bioindicadores. Então quer dizer que aquela água você vai poder beber. Tá? Então eles estão indicando para a gente muitas coisas. Beleza. Bom... Agora que eu já falei tudo isso pra vocês, uma pergunta. Agora vamos beber água. Vamos pular! Imagina, o cara já aparece ali e já manda a gente embora. Quanto de água vocês acham que sai daqui por hora? Sem colar! Quando eu fiz assim, só via o pescocinho. 4.293 litros por hora. Por hora. Não sei se vocês viram lá na entrada, a gente tem um pluviômetro, que mede, né, a quantidade de chuvas. Nos 2 últimos dias choveu acho que 16, 14, alguma coisa assim. Então isso vai interferir, vai influenciar na quantidade de águas que vai vazar, que vai ter a questão da vazão. Para vocês terem ideia, na época da seca, né, da crise hídrica, eu chegava aqui e às vezes era tipo 1.200. Mas já cheguei em época de pegar aqui 7.000 litros. Então assim... Olha, né, tipo, como tudo isso pode interferir. Então, tudo isso vai acontecer por conta das chuvas. Ah, Cacá, mas eu liguei a TV, ou saí no meu bairro, estava alagado e aqui não aconteceu nada. Claro, porque se não chover aqui nas cabeceiras, não tem como fazer o acúmulo de água e aumentar a vazão. Então, é importante que chova sim, mas que chova principalmente nas cabeceiras para que possa alimentar o lençol freático. Beleza? Acho que chegamos aqui num ponto o mais importante de toda a capacitação do Comitê de Bacias de Birigui. Quando a gente vê um projeto sendo aprovado lá, um projeto de educação ambiental, e visitando a nascente, de onde o nosso Tietê nasce, vista aquela maravilha que nós temos das águas que passam por Araçatuba e toda a nossa região do Comitê do Baixo Tietê. Vendo isso mostra para nós a importância da educação ambiental. E aqui junto com nós, mais de 50 pessoas nessa visita técnica. Isso que nos deixa muito feliz quando vê aprovado um projeto de educação no comitê.
Parabéns ao Comitê de Bacia do Baixo Tietê. Eu vim aqui hoje conhecer a nascente do Rio Tietê através do programa Multiplicadores de Educação Ambiental. E é uma experiência inesquecível porque eu cresci em São Paulo, vi aquele rio horrível, fui para o interior, vi aquele rio lindo lá e hoje estou conhecendo aqui a nascente, então para mim é uma experiência fora de série. Maravilha que é aqui, não? Esse ambiente todo sagrado, essa contemplação de verde, a nascente do Rio Tietê aqui pertinho, tudo isso é uma maravilha. E você sabe que o homem deveria preservar mais ainda esse ambiente. Cabe a nós passarmos esse assunto para todos, nossos filhos, nossos netos e todos aqueles que gostam e amam do meio ambiente. É preservando que a gente deixa o amanhã vivo, tá certo? Um abraço. Acabamos de visitar a nascente do Rio Tietê em Salesópolis. Foi uma visita excepcional, da qual os multiplicadores ficaram deslumbrados com um lugar que é preservado, conservado, onde mantém suas origens. E agora estamos partindo rumo ao restaurante Senzala, saborear um delicioso almoço. A seguir, iremos conhecer a barragem de Ponte Nova. Vem com a gente! Finalmente chegamos ao restaurante Senzala, um tesouro gastronômico localizado na região de Salesópolis, onde tradição e história se encontram. A história do restaurante Senzala remonta a tempos antigos, quando Salesópolis era um ponto importante para o comércio. Aqui, a prática da troca de mercadorias por escravos marcou a história desse local. No restaurante Senzala, você pode degustar pratos que carregam a essência da culinária regional, preparados com o mesmo cuidado e autenticidade que sempre foram a marca registrada da família.
quem não conhece essa casa, chama bastante atenção, estilos de construção chama atenção. Taipa de pilão é a principal técnica. E essa casa, na verdade, ela tem toda uma história. Na verdade, são duas histórias. A primeira história durou 60 anos. A gente volta um pouquinho no tempo, imaginar por volta de 1820, escravos se tornou produto, sabe, como é de troca, envolvia pessoas, não dava para chegar direto para as fazendas, aí tinha que ter um ponto de parada, foi quando conseguiram a casa para ser esse ponto de parada. Aí imagina-se que a mão de obra já existia aqueles escravizados, tinha que construir a casa. Trouxeram um bando de pessoas para cá para a construção da casa e utilizaram as técnicas dos jesuítas, que é a técnica da taipa de pilão, técnica que vocês percebam nessas paredes laterais. Percebam paredes largas e imagina-se muito trabalho, muito suor, muito cansaço. A gente imagina para o bando de pessoas que trabalharam para construir essa casa. Como a ideia é fazer uma casa grande, a ideia é dividir a casa em 10 cômodos, que é o que tem. Vocês vão andar pela casa, vocês vão perceber que tem 10 cômodos. Metade tem acabamento e a outra metade não tem acabamento, como está aqui, chão batido, percebam, paredes abertas, percebam também grades nas janelas. Era nessa parte da casa que ficavam as mercadorias. Imagina um amontoado de mercadorias, junto um bando de pessoas que eram escravizados, expostos aqui, ficavam por pouco tempo. Pouco tempo que eu falo, não passava de 3 dias, uma semana. Chegavam os fazendeiros, escolhia certamente o que interessava e trocava. E vocês imaginam que não tem como não falar em sofrimento, porque vocês imaginar pessoas sendo tratadas como mercadorias, onde chegava e escolhia. Então a gente imagina que era bastante sofrimento para esse bando de pessoas. Só que esse tempo passou, certamente, os anos se passaram, 1820, a autorização da casa até 1888. 1888 chegou a princesa Isabel assinando a lei que libertaria os escravos. Já foi quando, certamente, acabou o tráfico de pessoas. E a casa perdeu o uso. Abandonada ficou e a mata cobriu essa casa. Aí vocês imaginem a primeira história sofrida que foi. Durou mais ou menos 60 anos. E 60 anos, imagine o tanto de pessoas passaram por aqui sendo escravizados. E nesses 60 anos, a gente imagina muita coisa. Certamente, parte da história do Brasil passaram por aqui, junto com os escravizados. E vocês imaginem, certamente, a casa abandonada ficou bastante tempo. Aí vem a segunda história. Já a segunda história já passa de 150 anos, que está na família da Maria Caetana, esse casal da foto aqui. Um belo dia, ele saiu caminhando lá na região de Mojimirim, caminhava sentido Vale do Paraíba, encontrou a trilha abandonada. Alguém falou para os viajantes que a trilha que havia encontrado dava caminho para o litoral norte, que no início a trilha foi utilizada pelos tropeiros para fazer as trocas de mercadorias. E o corajoso viajante se interessou pela trilha e pensou logo, opa, dá caminho para o litoral, eu vou conhecer as praias do litoral norte, vou seguir a trilha. Ainda bem que o corajoso viajante seguiu a trilha. Quando passava por aqui, encontrou essa casa. Entrou portas adentro, passava de cômodos em cômodos, tudo chamava a atenção do viajante, uma casa abandonada. Ele, para comprovar se a casa realmente estava abandonada, fazia barulhos, batia palmas, batia nas portas, para ver se chamava atenção. Não chamou a atenção de ninguém na casa, não tem ninguém, a casa está abandonada realmente. E se está abandonada, vai ser minha. Pensou logo, vai ser minha essa casa, vou vir morar com a família. Daqui mesmo ele já voltou lá para o vale, onde ele vinha, veio com a família e ocupou essa casa. A família era pequena, era só o viajante com a esposa. O casal não tinha filhos, criavam. Maria Caetana, essa mulher da foto, que quando chegaram, ela tinha 11 anos de idade, menininha, junto com o padrasto e a madrasta. A família chegaram, limparam tudo, criando ambiente para se morar na casa, se instalaram e passaram a morar nessa casa, essa família. Aí morando na casa, passaram-se pouco tempo, a menininha de 11 pegou seus 14, 15 anos. Na época se casava cedo, era mínimo 13, 14 anos, já estavam se casando, era dessa maneira. As meninas casavam cedo, eram os pais que arrumavam o casamento para as filhas. Além dos pais arrumarem o casamento, era obrigatório o pagamento do dote. Os pais tinham que pagar o dote. E o padrasto ia ter que pagar o dote para a criada. Já estava na idade de se casar. O casamento para ela, ele já tinha até arrumado com o morador da região, que era o Francisco Camilo de Miranda, que está aqui do lado dela. Morador da região, tudo certo para o casamento. Ele, o padrasto, ia ter que pagar o dote. Ele pensou logo, eu vou ter que pagar.
eu vou doar a casa em forma de pagamento. Foi o que ele fez. Abriu mão dessa casa para a criada que se casou com um morador da região, passou a morar nessa casa, onde tiveram filhos, netos, bisnetos e tataranetos, que na verdade somos hoje, meus irmãos, somos os tataranetos da Maria Caetano. E nesses 150 anos, pra gente é muito prazeroso falar disso, que a gente fala um pouquinho da história da nossa família. Toda a família tem uma história, então perceba a importância de manter essa casa preservada hoje. E também não exige de muita coisa, basta manter o telhado dela, certamente está mantendo a casa. Porque se ela não receber umidade, certamente vai resistir por muitos anos. Percebam que a resistência, eu falei lá no início, da técnica dos jesuítas, que é a técnica da taipa de pilão. Técnica que vocês percebam nessas paredes laterais. Paredes largas, pés direitos altos. Aqui uma porta, imagina uma única madeira que sobe desde baixo e encaixa na linha lá em cima. Então, certamente, a resistência da casa são as paredes largas e as madeiras, que é toda a base de encaixe. E esse trabalho todo foi feito por mão de obras de pessoas que eram escravizadas. Imagina-se muito suor, muito cansaço, muita coisa aconteceu, pode ter derramamentos de sangue. Essas paredes falassem. Então muita coisa aconteceu certamente para levantar essa casa. Como ele era fazer uma casa grande, para ter o máximo de espaço para trabalhar as mercadorias. Pensaram logo, vamos fazer uma casa com 10 cômodos, só que a gente vai precisar dividir os cômodos da casa. Se fosse dividir as paredes divisórias com a mesma técnica das paredes laterais, ocupava muito espaço e daria muito trabalho. Não havia necessidade, certamente, de muito trabalho só para dividir os cômodos. Aí eles tinham conhecimento de uma outra técnica de construção diferente, chamado pau a pique. Pau a pique em tupi-guarani quer dizer pau à mostra. Essa técnica não dava tanto trabalho. Iam para a mata, cortavam as árvores nativas, percebam, árvores, o cipó, as ripas tiradas do palmito chussara, tudo tirado da própria mata nativa. Aí faziam primeiro entrelaçadas, amarrações, percebam as amarrações com o cipó, preparavam o barro, uma pessoa de calado pegava um barro e batia com força. O barro preenchia, depois que secava, caía deixando as madeiras à mostra. Por esse nome, pau à mostra. Também podemos chamar de pau a pique ou taipa de mão. Essa barragem ela tem função múltipla. O que significa isso? Que é de abastecimento público e contenção de cheias, né? Totalmente diferente das barragens para geração de energia. Então a concepção dela, o jeito dela ser construída é totalmente diferente, né, das que tem lá na região, que é para geração de energia, né? Eu fui lá para Birigui quando era criança, eu conheci uma que era de geração de energia lá. Depois eu nunca mais fui para lá. E aí, então assim, essa aqui foi a primeira a ser construída. Tem 5 barragens aqui no sistema. Essa foi a primeira.
Então, quando ela foi construída, a finalidade era só para contenção de cheias, ainda não era abastecimento público. É a primeira barragem do Rio Tietê. Não minto, não é a primeira é na usina. Vocês já foram conhecer a usina? Anotem para uma próxima vinda, então, conhecer a usina, tá? Que é de geração de energia pelo Rio Tietê também. Bom, ela é formada de terra, né? A estrutura é toda de terra. Aqui é a parte onde tem a captação de água, é uma túnel que passa de fundo, chama descarregador de fundo. Lá faz o controle, então existe uma casa de máquinas, onde é feito um controle de quanto de água a gente vai soltar ou não. Porque a água é liberada no próprio Rio Tietê. E aí, no município de Biritiba, existe uma estação elevatória que capta essa água do Rio Tietê e passa essa água para o outro reservatório do sistema, que é o reservatório do Biritiba. E aí os outros reservatórios estão interligados fisicamente, canal, túnel, então a água vai passando de um para o outro até chegar na captação da Sabesp, né, onde faz a captação, o tratamento, distribuição. Em torno de 4,5 milhões de pessoas são beneficiadas com a água do sistema produtor Alto Tietê. Controle de cheias é bastante importante. A operação aqui de Ponte Nova, ela é bastante complexa, porque não é só água para abastecimento, como o sistema, a água vai para o sistema pelo próprio rio, eu tenho que controlar a quantidade de água de acordo com a chuva. Então, na semana passada, que choveu para cá, né, a gente teve uma chuvinha boa, aí teve que fechar um pouco, diminuir a vazão, porque senão o rio transborda, né? Então, a gente tem que fazer, a operação dentro desse controle aí. A formação de vocês lá do curso é mais voltada para a questão do meio ambiente, não é isso? Bom, questão de meio ambiente aqui em Ponte Nova, nós temos um viveiro de mudas, porque na época da construção, como é barragem de terra, ela usa a terra que tem no entorno. Então tem muitas áreas que mudou a aparência. Tem morros que não tem mais hoje em dia. Então, antigamente aqui tinha um morro que não tem mais, porque se usou a própria terra para fazer a barragem. Então, com isso, você tem que reflorestar a área. O interessante é que na época da construção, década de 60, 70, a parte de licenciamento ambiental ainda não existia. E a concepção de reflorestamento era completamente equivocada. Então, o que fazia no entorno para reflorestar? Plantou pinos e eucalipto, né? Então, assim, não tem nada a ver com reflorestamento, né? Só que com o passar do tempo, quando foi renovando as licenças, né, de operação, foi construindo outros reservatórios e tudo mais, aí então começou a substituir esse eucalipto e pinos por espécies nativas da Mata Atlântica. Então a gente tem um viveiro aqui, né, que produz essas mudas. Não é uma quantidade muito significativa, mas a gente faz doação para a região, que o objetivo é reflorestamento. Então áreas degradadas que precisam ser recompostas, a gente tem o viveiro, a gente doa essas mudas e é só com espécies nativas, né? Então aqui também, ó, ainda tem uma grande parte que é pinos, ó, mas para lá era inteirinho de pinos e agora a gente já tá conseguindo recompor com espécies da mata nativa, né? É um pouco difícil porque o pinus ele é uma praga, né? Você volta lá, tá nascendo tudo de novo, mas né, a gente aos poucos vai recuperando. Outra coisa na área ambiental que a gente tem aqui é a questão
da estação de piscicultura. O que é a estação de piscicultura? Tem algumas espécies de peixe que precisam nadar contra a correnteza para se reproduzir, né? Com a construção das barragens, essas espécies de peixe diminuem a população porque eles não conseguem se reproduzir. Em algumas barragens, em vários tipos de barramento, existe a escada de peixe. É uma cachoeira invertida, eles têm que nadar têm que subir contra aquela cachoeira para poder se reproduzir mais para frente, porque o reservatório faz um barramento, ele não consegue fazer o caminho natural. Então, o que a gente faz? Uma espécie específica que estava sumindo aqui da região, que é a tabarana. Foi capturado algumas espécies, então a gente tem em laboratório e aí é injetado hormônio, né? Então faz a reprodução artificial, vamos dizer assim. Injeta o hormônio no peixe e esse que seria o hormônio produzido quando ele nadasse contra a correnteza, né? E aí faz a reprodução no laboratório. Aí depois, quando já tem todos os alevines, estão num tamanho já bom, solta eles nos rios da região para aumentar a população desses peixes que estavam sumindo aqui na região. Então, em questão da parte ambiental, é isso que a gente tem aqui na barragem. Assim, você falou que existe um reflorestamento, né? Se a gente olhar lá naquela margem, olhar aqui, é só pinos ou eucalipto. Como é que é feito essa troca, essa substituição, ou ela não acontece? Ela vai acontecendo de forma gradativa, né? Então, mais lá para trás, que era tudo, essa parte aqui era tudo pinos aqui também. Então, é retirado, né? E aí é feito o plantio das nativas. Normalmente é uma empresa contratada que faz isso. Normalmente são empresas que precisam cumprir um TCRA muito grande e precisam de áreas, e daí o Estado fornece a área, então é bom para o Estado, é bom para a empresa, e aí acontece essa troca. Poderia contar a história do Rio Tietê para a gente? Ai, contou da outra vez? Mas vocês já do Rio Teimoso? O Rio Tietê nasce aqui, é um pulinho para ele chegar no mar. E a gente fala que ele é o Rio Teimoso porque ele resolveu atravessar o estado inteiro de São Paulo para depois poder cair no mar muito, muito, muito depois, né? Ele é um rio que foi muito importante para o desenvolvimento do estado, porque foi tudo através do Rio Tietê, né? O interior ele cresceu, ele foi desenvolvendo através do Rio Tietê. Finalizando aqui, pessoal, nossa expedição, né? A visita à nascente do Rio Tietê aqui em Salesópolis. Estamos aqui, né, no último local, a barragem nova. Foi uma experiência muito gratificante aí para o projeto Multiplicadores. Eu espero que todos os participantes tenham aí estejam voltando com uma outra mentalidade aí quanto à importância da gente estar multiplicando essas experiências em educação ambiental, por que é importante preservar os recursos hídricos, né? Como nós podemos passar isso aí adiante para ter um planeta mais preservado, principalmente nessa questão aí de preservação das águas.